Fala pessoal, boa noite, uma alegria poder estar aqui com vocês. Engraçado que vocês estão vendo outra pessoa aqui hoje, né? Vocês estão acostumados a ver Lucas, Pastor Mel por aqui. Hoje eu tenho esse privilégio aqui, imensurável, de poder ser o anfitrião aqui do TikvaCast, o podcast que tem abençoado tantas nossas vidas. Eu estive aqui já e fui tão abençoado, e hoje a gente tem uma grande oportunidade de estar com um convidado extremamente especial, um cara que eu tenho acompanhado há um tempo, e ele tem sido assim um instrumento de Deus, não somente aqui na nossa cidade, como ele também vai ser um instrumento aqui hoje no nosso podcast, mas ele tem sido um instrumento de Deus em toda a nossa nação e tem abençoado tantas pessoas por onde ele tem passado. Inclusive, eu quero dar uma boa noite e uma boas-vindas, muito calorosa, ao Paulo Alberto, que está aqui com a gente hoje. Paulo, seja bem-vindo. Agradeço demais, estou feliz de poder investir esse tempo aqui, né, para a gente poder conversar um pouquinho. Boa noite para você que está assistindo a gente, para você que está aí no conforto da sua casa, para você que está no ônibus, para você que está, não importa onde, mas conectado com a gente. Hoje é tão fácil as pessoas se conectarem, né, estarem umas ligadas às outras. Então eu estou muito feliz, obrigado por me receber, abrir as portas. Para mim é sempre um privilégio poder compartilhar aquilo que Deus tem feito e aprender também. Alegria enorme, inclusive eu sei que você também está aí com um podcast novo, né? Tá também entrando nesse propósito também, né? Eu acredito que tudo que a gente faz, Paulo, inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre vida com propósito. A gente tem um objetivo realmente de engrandecer o nome de Jesus naquilo que a gente tem feito. E uma coisa que eu percebo, Paulo, eu só quero evidenciar isso aqui nesse início, é que o que chega até nós, daquilo que você faz, é tudo com muita excelência. Então eu quero dizer, cara, que Amém. alegria estar aqui com você hoje, Amém. para a gente poder falar um pouquinho disso. É muito importante a gente evidenciar esse tipo de coisa, né? Você faz tudo com muita excelência. Que bom que você está aqui, cara. Eu creio que você está aqui com coração. Eu creio que você está aqui de verdade. Que bom te Sim. receber. Muito obrigado por dizer sim a gente nessa noite. Imagina, eu acho que não faria sentido algum, né? Isso não ser uma realidade. Eu acho que o corpo de Cristo. Você falou do podcast, eu acho que o que me levou a fazer um projeto como esse é porque hoje a gente entende que os maiores podcasts, ou os podcasts que têm um alcance muito grande, eles acabam segmentando muito ao receber um tipo específico de pessoas que tem um número X de seguidor ou um número Y nas plataformas. E a gente tem espalhado pelo Brasil homens e mulheres de Deus, líderes de adoração de igrejas locais, compositores, pessoas que fazem, vão até, sabe, as periferias, que de fato colocam a mão na massa para poder fazer o reino avançar. E essas pessoas às vezes não têm oportunidade de poder compartilhar e ensinar e inspirar outras pessoas. Então, quando eu estava orando, eu falei: Deus, eu não quero fazer mais um projeto que já tem tantos excelentes, mas seguindo a linha, né, da ministerial, a questão do aproxime-se, que é você estar em comunhão, você tá agregando, você tá dando as mãos um ao outro. Deus começou a falar comigo sobre isso. Seja você uma plataforma que vai dar voz a essas pessoas que carregam algo precioso e precisam eh, espalhar, essa voz precisa chegar aonde tem que chegar, precisa ensinar a quem tem que ensinar. Então não faria sentido nenhum eu estar aqui hoje, né, nesse dia, e não separar esse tempo pra gente poder conversar, porque Que é maravilha. sobre isso, né, a gente poder semear na vida do outro. Você que tá aí do outro lado vai semear na minha vida nos comentários agora, né, declarando uma palavra de bênção. Se tem dúvida, depois eu entro aí pra responder. Então a gente vai estar interagindo. Que bom, que bom. Paulo, eu vou até aproveitar aqui esse espaço. Antes de você se apresentar, eu queria que você falasse um pouquinho mais de você, para o pessoal te conhecer. Gente, eu sou Gustavo Neto, eu sou aqui da Esperança, né? Estou muito feliz, como eu falei para vocês, de estarem aqui hoje e recebendo o Paulo. E Paulo, ele tem alguns projetos que estão em andamento. Paulo, ele sempre foi muito envolvido nesse contexto da música cristã, né, no Brasil, Sim. né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quem é você. Fale para a gente, por favor, Paulo. Com certeza. Bem, meu nome é Paulo, como o Gustavo falou, as pessoas me chamam de PA, por isso que até o nome do podcast é Fala PA, que é uma abreviação de Paulo Alberto.
Eu trabalho no mercado da música cristã há basicamente 16 anos. Atuo como diretor executivo, diretor artístico, produtor de conteúdo, também como ministro, porque eu acabo ministrando louvor, a gente tem um projeto musical. Nesses eu até perco a noção desse tempo, o que que eu já consegui realizar, em prol do reino, assim, mas recentemente fui o diretor executivo do projeto Minha Oração, do álbum visual da Aline Barros, com quem eu trabalho há um tempo. Esse projeto tem canções como Imensurável, que o Brasil inteiro já tem cantado e tem sido uma bênção. Fiz a direção do projeto gráfico do Ecoar 1 da Gabriela Rocha, fiz muitos projetos da Gabriela Gomes, Som do Reino, André Aquino, puxa vida, é É muita 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 coisa. gente, assim, mas, hoje eu atuo dessa forma, né, dirigindo o projeto, seja na magnitude de você ter o controle de todas as áreas do artístico, de como que anda a produção de vídeo, como que anda a produção de musical. O artístico, que é quando já existe um diretor executivo e me convidam para que eu possa agregar na construção de como que nós vamos passar aquela mensagem para o público, né, artisticamente falando. E produtor de conteúdo, porque depois de uma gravação, o lançamento precisa acontecer e para poder ter um lançamento bacana, você precisa ter toda uma estrutura, toda uma produção de conteúdo para poder envolver o público. E tem o Aproxime-se, que é um projeto musical que existe desde 2009. Desde 2009 gravei lá atrás, 2 álbuns, um ao vivo com a participação da Nívia, do Jeremiah Bowser e da Amber Brooks. E agora voltei em 2000 a gente tá em 21, 22. 2022. Aí, já vai vendo aí como que tá bugado. 2022 eu acabei de lançar uma agora, que tem participação, a Aline Barros cantou comigo, a Tamires Garcia cantou comigo, o André Aquino cantou comigo, Radassa Moraes também é uma menina lá da Flórida, sobrevivente do atentado à Parkland School, a Douglas Middle School, lá em Parkland, na Flórida, onde um garotinho entrou lá e assassinou 17 crianças. Ela foi salva porque estava numa sala de ensaio e não estava em classe, e na classe dela ele entrou, matou alguns coleguinhas dela, e ela canta uma canção super importante, muito significativa para ela e para mim também. Então esse projeto é maravilhoso, assim, eu tenho a participação do One Ministério, que é o ministério de jovens da minha igreja, sou membro da Primeira Igreja Batista de Curitiba, pastor Pascoal Piragini, Michel Piragini, e tô aí para servir, né, o que eu puder, dentro de tudo que Deus confiou, servir, para mim é um privilégio. Paulo, você falou sobre a questão de você mensurar o tempo, você nem tem noção. Eu acho que tem uma Não coisa que eu tenho, queria só acrescentar, você não tem como nem acrescentar nem como mensurar os frutos, né, de tudo isso, não né, tenho. você não tem noção de até onde chegou, de quem foi alcançado, de quem foi ministrado, né, por algo que nasceu no coração de Deus e você meio que, e ele compartilhou contigo Sim. algumas coisas e você colocou a mão na massa, e eu queria saber, Paulo, onde nasceu tudo isso? Onde que nasceu o ministério do Paulo, né? Porque a gente conhece o Paulo agora, mas Uhum. onde nasceu isso? Né? Quem era Paulo antes de se mover Uhum. nisso? Sim. Antes disso, Teu, eu te passei aquele vídeo, eu não sei se tem como passar aqui atrás, só um pedacinho dele, pode até ser sem o áudio, viu? Só enquanto a gente está falando aqui, estiver passando aqui a tela, enquanto a gente conversa, tá de boa, não precisa nem ter o áudio. Aqui, ó, eu coloquei Tamires. aqui, pronto. Aí, enquanto a gente fala aqui, a gente Claro. vê um pouco os trechinhos aqui do vídeo Não, que você ótimo. fez. Então, onde nasceu isso, Paulo? Fala pra gente, por favor, onde que nasceu isso Claro. no seu coração? Olha, nasceu no meu quarto, né, no meu secreto, assim, eu sempre fui muito envolvido com música na igreja, Mas você tinha quantos anos, mais ou menos? então, só para você entender, aos 3 anos de idade, 3, 4 anos, eu já fugia entre aspas, né, de casa para ir para o culto, porque o meu pai ele não na época ele não gostava muito, ele achava que não era válido, enfim. E eu amava a igreja, né, eu amava poder estar servindo e tudo mais. Então, minha paixão pelo Senhor ela é desde eu não lembro
ter vivido uma época da minha vida que eu não reconhecesse que o Senhor fosse soberano, assim. E aí quando foi aos 10 anos de idade, 11, eu acho, eu descobri o Diante do Trono. Eu falo isso toda vez que alguém me pergunta como que isso nasceu no meu coração. E eu descobri o Diante do Trono, Com 10 anos? com 11 anos ali. Aham. Eu descobri o Diante do Trono exatamente no Diante do Trono 1, Hã. né, não teve delay pra Eu mim. não tive esse privilégio não. Eu peguei no 1, porque eu era muito curioso. Eu Aham. era muito curioso, assim, muito. E na época tinha Hit TV, que tinha o Clipe Hit, era assim, era muito diferente, né, a dinâmica hoje, assim. Então, eu, assim, ficava catando informação aleatória. E aí, quando eu descobri o Diante do Trono, eu comprei um VHS pelo 0800 do Diante do Trono, né. Meu pai tinha lá né, um aparelho que nem sei o nome Mas de você pediu ao seu pai pra comprar? não, eu fui lá, falei com a minha mãe e comprei, né, daí eu fui lá comprar. E aí, eu assistindo aquele VHS, eu ficava com muitas dúvidas, por exemplo, como que ela tá cantando e muda a câmera e ela continua cantando a mesma coisa? Como Hum. que aí eu comecei a fazer questionamentos de como que acontecia aquela produção. E você como criança ali? 11 anos, assim. Hum. E aí, eu fui, tipo assim, nasceu aí essa curiosidade, essa coisa de como que acontece, como que faz, como que eram muitas perguntas que eu tinha e zero resposta, porque eu morava, no interior de Sergipe, aqui do lado. Você é sergipano? Sim. Eu sabia que você tinha um pé aqui no Nordeste, só estava em dúvida de onde era. É, eu sou natural de Ribeirópolis, que fica a 60 quilômetros de Aracaju, uma cidade na época de 19.000 habitantes, improvável Deus fazer alguma coisa, mas é dos improváveis que ele gosta de caprichar. Então, eu não tinha absolutamente o meu habitat natural não me possibilitava nenhum tipo de conhecimento nessa área, porque não se tinha. E eu comecei a orar e através desse encontro com esse material, eu também descobri o Espírito Santo, né, a pessoa do Espírito Santo, não apenas como eu fui membro, da Assembleia de Deus até os 18 anos, 19, logo que eu mudei para Curitiba, e então eu via Deus fazer, eu via os movimentos, as ações do Espírito Santo, as manifestações de Deus, mas eu não tinha ainda o Tido a tua encontro experiência. sem ninguém me levar a lugar algum, eu descobri isso. E aí esse projeto do Diante do Trono me levou a esse lugar, eu em adoração no meu quarto, na minha casa, e Deus me levou, começou a se revelar a mim e começou a derramar no meu coração promessas, né. Então eu ia para os cultos, eu ia para os lugares, as pessoas Deus me entregava palavras, assim, palavra de conhecimento, olha, de destino. Eu vejo que Deus vai fazer assim, que você vai e eu, muito novo, eu reconhecia quando Deus falava comigo e reconhecia quando alguém muito emocionado vinha entregar uma palavra, né. Então, eu comecei a ouvir que era Deus falando comigo, né. Deus estava, depositando no meu coração uma semente que eu precisava de fé para poder ver que ela ia, né, de alguma maneira frutificar. E aí, com 15 anos, eu recebi uma palavra muito específica, assim: "Vai acontecer isso, isso e isso, sou eu quem estou fazendo, você A gente precisa". percebe a testificação, né, É, no e aí Espírito foi Santo. muito específica a palavra, e aí pouco tempo depois ela se cumpriu. Eu recebi uma ligação de um casal que tinha uma livraria evangélica em Em Curitiba, Curitiba. Hã. que me conheciam porque ele tinha programas de rádio no Nordeste, Uhum. então eu ouvia muito rádio para saber o que estava acontecendo, quais músicas, enfim, eu era muito curioso. E aí ele falou: "Olha, a gente tá precisando de alguém aqui, mas alguém que eu tenha confiança, e eu sinto muita confiança em você, por tudo que você já, né, tudo que já aconteceu e etc e tal". E aí ele falou assim: "Olha, eu quero que você venha pra Curitiba". Eu falei: "Eu não acho que não vai dar boa, eu nunca passei nem 7 dias longe Ah, dos meus mas isso pais", você estava onde? Em em Sergipe. Ah, Sergipe. então foi assim que surgiu o convite pra Sim, você. é.
Ele me ligou pedindo para que eu, de fato, considerasse esse convite, né, então, para mim foi um choque, assim, e eu já sabia que era Deus, mas Uhum, eu quis negar. uhum. Você tinha quantos anos, desculpa? 16. 16 anos, você já recebeu esse convite? 17 quase. Já É, recebeu esse sim. convite? Hã. Então eu falei: "Não", eu tinha 1 ano e meio que tinha saído, tinha me formado no segundo grau, que eu saí 1 ano antes. Eu falei: "Nossa, eu estava querendo fazer educação física", cara, nada a Ô ver. Paulo, só uma pergunta aqui, rápida, você percebeu literalmente o Senhor nessa quando você recebeu essa ligação, você realmente percebeu o Senhor nesse chamamento seu, nesse convite para você ir para Curitiba? Sim, porque Deus tinha falado comigo exatamente o que ia acontecer. A palavra que eu recebi foi: "Você vai receber um convite para ir para um lugar muito longe, onde você vai chorar e a sua mãe não vai ver, mas é lá que eu vou te fazer assentar entre os príncipes e os reis dessa nação". Eu tinha 15 anos, assim, então quando o telefone tocou, que falou: "Olha, eu queria que você viesse pra Curitiba, porque assim, assim, assim". Eu falei: "Ó, eu não, acho que não, eu nunca passei nem uma semana longe dos meus pais, não faz sentido". E eu desliguei, quando eu desliguei o Espírito Santo falou: "Esse é o convite, esse é o cumprimento, né". E aí na hora eu, tipo, fui pra minha mãe, porque na época minha mãe era mais aberta, né, ela entendia de fato, desde quando eu estava no ventre dela, ela já sabia o que que Deus ia fazer, porque ela chegou a ser parada na rua por um profeta, uma pessoa que estava falou: "Olha, ele não é seu, ele é das nações. Aproveita o tempo que ele vai estar com você e prepara ele, porque ele vai ser enviado". Então minha mãe já sabia, e aí eu fui falar pra ela, recebi esse convite. Ela falou: "Olha, se eu não reconhecesse o que Deus tem pra sua vida, eu iria me opor, mas Deus já me preparou pra isso, então eu libero você. Agora a gente precisa orar pra que seu pai possa te liberar", porque ele era o mais resistente, eu só tenho uma irmã, um único filho homem, ele me queria muito perto dele. E a gente começou a orar, e eu fui falar com meu pai acabou liberando também debaixo de um entendimento de que era o Senhor quem estava Mas fazendo. graças a Deus, quando Deus tá no controle das coisas, né, Paulo, acaba Sim, eu acontecendo. não faria nada se eu não tivesse a bênção dos meus pais, porque eu sei que Deus não estaria E nisso. ele não quebra princípio, Não, né, no tipo, tem gente que quer viver, aí sai passando por cima de pai, de mãe, de pastor, de líder, tipo assim: "Ah, mas foi Deus que me deu a não, palavra". não, eu não acredito nisso. Eu também não. Porque por mais que Deus pode ter te dado a palavra, talvez você está assistindo a gente aí e se reconheceu nessa situação, Deus pode ter te dado a palavra, mas existe o tempo e o modo. E o tempo e o modo precisam ser extremamente respeitados debaixo daquilo que o Senhor designou a nós, que é viver debaixo dos princípios, honrar pai e mãe, honrar a liderança. Então, se tudo estiver acontecendo debaixo dessa listinha, é porque Deus está no controle. Não E adianta tem que você. ter uma agradabilidade nesse cumprimento dessa listinha, né. Eu Sim, tenho que ter prazer, porque são princípios bíblicos, né, eu sim. tenho que ter prazer realmente de honrar os meus pais, enfim, disso que você acabou de falar. Eu tenho que estar entendendo que aquilo faz parte do propósito de Deus na Não, minha com vida. com certeza. E pra mim não fazia sentido nenhum, assim, eu sair de casa pra cumprir o que Deus tá fazendo ou falando, e eu deixar lá atrás, uma ferida em algo que é sagrado, né, que é relacionamento. Converter o coração né, a gente precisa o tempo inteiro converter o coração do filho aos pais, pais aos Os filhos, eu acho que filhos. não teria sentido. Então, quando ele me autorizou, aí eu me senti pronto para poder dar o sim e viver essa fase. Então, em 4 de maio de 2004, eu tinha recém completado 18 anos. Uhum. Eu fiz em março, abril, maio eu viajei. Foi a minha primeira viagem de avião, eu Eita, lembro exatamente, eu lembro da decolagem, eu até lembro hoje. da cena quando o avião sai Sentiu do alguma solo. coisa? Não, eu lembro da sensação, não é nem questão emocional do voo, Aham. é questão Não espiritual. acredito, É quando acredito. ele decolou, que ele, de fato tirou ali, saiu do chão, e eu comecei ver Aracaju começando a se distanciar, Aham. Deus começou a falar comigo, assim, que era um voo que não tinha volta, porque eu iria querer voltar, mas era um voo que não tinha volta. E foi muito especial, porque eu passei aquele voo, assim, meditando, eu passei aquele voo
com medo, né? Nossa, eu nunca fiz isso, Deus. E não era o medo do voo, Não, especificamente, não, por não. ser o primeiro voo. Não, não. Era um medo assim, que vergonha se eu Aham, voltar, se eu não me adaptar, se aham, eu não. Nossa, que ruim. Então eu fui nessa sensação. uhum, Assim como eu lembro do meu pouso em Curitiba. Eu lembro que na época o Boticário, ele era ele fazia manutenção do aeroporto, porque a fábrica tá lá. Tinha um corredor do desembarque que eles colocavam as fragrâncias de perfumes que estavam em lançamento. Eu lembro do cheiro. Foi tão marcante pra mim esse dia que eu lembro de tudo. Eu lembro de tudo. Eu lembro que estava chovendo, eu lembro do meu primeiro contato com a cidade, eu lembro de tudo. Aquele dia foi muito forte, assim. E então, em 4 de maio de 2004, Deus começou a fazer. Deus começou, a abrir o leque de tudo que ele tinha pra eu viver, assim, debaixo de uma palavra, né. Então eu fui para essa livraria evangélica trabalhar como um vendedor, mas ao mesmo tempo como um gerente ali, resolvendo compras e tal. E foi aí, nesse ponto, que eu comecei a entender os bastidores do mercado. uhum. Porque daí eu queria saber como que funcionava data de lançamento, como que a gravadora Paulo, trabalhava. tudo começou primeiro numa palavra que você recebeu, e depois dessa palavra você foi para Curitiba para trabalhar numa livraria. Tipo assim, se você parar para pensar, tipo, Deus, mas foi isso aqui que o senhor, né, falou para mim, prometeu Sim, para mim, um convite para ir para uma livraria, né? sim, E então tudo começou nesse lugar, né? E foi aí que você começou a entender as coisas, né? Isso que você estava sim, falando. sim. E aí eu cheguei lá e Deus começou assim, eu tinha que fazer uma ação, comprar, vender, lidar com o departamento de venda, e Deus A começou logística, né? tudo, Na, tudo assim, quanto tempo demorava de um lançamento para o outro, que a gente perguntava para a gravadora: "Ah, quando que era uma fulano". livraria grande, Era Paulo? era 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 médio porte, mas era bem interessante porque, eh, esse dono, José Roberto, ele tinha um programa numa rede de rádios no Brasil. Hum. Então não era só uma livraria. E aí que entra a chave de tudo, o start, não foi nem estar atrás do balcão, foi quando ele ficou muito doente e eu precisei assumir o programa de rádio. Ah, entendi. E aí eu lembro de um sábado à noite, eu tinha 3 meses que estava em Curitiba, Só 3 meses. só, e eu precisei assumir um programa de rádio que inclusive ia ser transmitido para o estado que eu morava. O É, estado inteiro ia ouvir o programa. Era numa rádio muito forte. Era uma AM, Atalaia AM, e todo mundo ouvia essa rádio. E tinha 3 meses que eu tinha deixado o estado e eu estava conduzindo um programa de rádio para o meu estado. ô Paulo, você já escreveu um livro, alguma coisa assim? Não. Não, eu não tenho uma palavra para você sobre livro. Mas é porque quando a gente para pensar no trajeto de Deus, naquilo que ele criou pra gente, é literalmente como se tivesse uma orquestra por Sim, detrás, né. sim. O tempo das coisas acontecerem, tudo no devido tempo, tudo se encaixando. Você fica se você parar para olhar de fora, como eu estou olhando agora de fora e ouvindo pela primeira vez a respeito dessa história, você vê como Deus não tem esse negócio de escrever por linha torta, não tem linha torta não, Uhum. talvez a nossa visão, ela tá um pouco tortuosa, mas a gente sabe que tudo que Deus faz é perfeito, no tempo certo, no modo certo, e estar atento para aquilo que Deus tem pra Exato. gente é muito importante, porque você era um adolescente, né, que também muitas vezes é meio que desprezado, né, porque Muito. é Sim, imaturo, sim. porque tem que viver muita Demais, coisa ainda, tem que ter bagagem, mas o seu demais. amor por Jesus, ele foi muito definitivo para que você estivesse onde você está hoje, no cumprimento do seu propósito Sim, de vida, sim. né. E por dizer sim a uma palavra de Deus, você começou a desfrutar de coisas que não foi num lugar cômodo, Não. né, não foi num lugar confortável. E eu começo a me identificar muito com você, eu não sei se você percebe, meu olho fica meio que um pouco brilhando aqui diante de você. Eu me identifico muito nisso, porque nesses lugares de desconforto, nesse lugar de aparente dor, é Uhum. onde Deus ele se revela, né, Paulo? De forma Foi o poderosa. que aconteceu com você, já pude experimentar isso, assim, com todas as letras, né. Mas também, Paulo, a gente precisa destacar que quando a gente diz sim,
a gente experimenta coisas que a gente Sobrenaturais. nunca experimentaria Sim, se a sim, gente não se dispusesse. sim. Talvez muita gente que está assistindo a gente agora, eles têm essa palavra, né? Já receberam outras palavras, independente de como eles receberam essa palavra de Deus. Às vezes a pessoa realmente estava ali lendo a palavra de Deus, né? Lendo a Bíblia, e Uhum. recebeu aquela palavra com uma testificação. Tipo, Deus falou com aquela pessoa naquela hora. Talvez as pessoas que estão nos assistindo tenham essas palavras, só que elas colocam talvez algumas barreiras diante delas mesmas, tipo, eu sou muito novo, Ah, mas eu estou sim. no lugar improvável, né? Você era do interiorzinho lá de Sergipe, eu nem sou de Itabuna, inclusive, né? Eu sou de um interiorzinho aqui perto de Camaquã, minha cidade demais, mas muitas vezes eu estava lá em Salvador, tipo, até tendo Uhum, contato contigo agora, eu uhum. falo, cara, como que Deus, ele é poderoso, sabe? A Uhum. gente consegue entender que mediante tudo que a gente está vivendo, a gente vive pela bondade e misericórdia de Deus, que Sim, tem nos acompanhado todos os sim, dias da nossa vida. sim. E é importante a gente reconhecer isso e ter coragem de poder assumir essa trajetória, né. Porque quando ele falou pra mim que eu tinha que fazer o programa de rádio, eu falei: "Cara, eu não sei nem operar". Eu não sei, era muito programa que tinha que fazer, tinha que mandar um Não é link. só falar lá, não? Não, era um link dedicado, porque, tipo assim, não tinha um operador que eu ia sentar e falar e alguém eu tinha que fazer tudo, era um computador que mandava link dedicado para as rádios que tinha cadeia de rádio, transmitia na internet pela AtalayaNet, que eu vou chegar nesse ponto. Pra mim tá falando grego aqui, gente, eu não tô entendendo nada, mas, né, é todo um processo burocrático, né, por detrás. É, não, tinha que gerar o IP, daí tinha que mandar, o cara tinha que reconhecer, aí ele ia me ouvir lá no estúdio pra depois colocar no ar, era uma gambiarra gigantesca, Paulo, assim. imagine se você olha pra isso e fala: "Que barreira Não, intransponível". aí ele me explicou, ele falou assim: "Ó, é assim, 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 eu não vou estar aqui". Eu estava sozinho no estúdio, e ele foi pra casa, e eu fiquei sozinho, sozinho. E É aí, brincadeira. eu entrei no ar, entrei, comecei a falar com o pessoal, daí horas a minha voz estava mais baixa, outras estava mais alta, não tem nem problema. O que que acontece através disso? Eh, Algumas pessoas viraram pra mim, pra ele e falaram assim: "Cara, eu acho que daria muito certo. Então vamos fazer o seguinte", tinha uma rádio na internet em 2004, que a internet ainda estava saindo do discado, não tinha, era tipo assim, antena, era uns negócio meio difícil ainda. Aham. E aí ele falou: "Olha, tem um programa da AtalayaNet, eu vou falar com o pastor Solismar Caetano que estava nos Estados Unidos, que era a central da AtalayaNet, pra gente poder arrumar um horário pra você à tarde, e você fica 1 hora no ar". Então ia ser agora o seu programa, Isso. não é mais o programa Não, do não era do o programa dono da dele. Não, livraria. eu apresentei alguns na ausência dele, mas eu não era o dono daquele programa. E quando eles me propuseram um programa, aí eu assumi um programa, que se chamava Tempo de Cantar, ia todos os dias começou das 14 às 15, depois foi das 14 às 17. Ele ficou ali quase 3 horas no ar, por dia, e era uma loucura. E aí o que acontece? Foi nesse momento que Deus começou a fazer, nem foi na rádio lá atrás, foi nesse momento que Deus começou a fazer o que tinha que fazer, por quê? Porque me foi proposto, uma vez na semana, abrir o meu programa para receber uma artista para entrevista. Hum. Então, Ludmilla, Fernanda Brum, Cassiane, Lauriette, toda a galera lá de trás, Antônio Cirilo, Toque no Altar, eh, Na época, esse pessoal era, tipo, gigante. muito Aí são ainda muito grandes, sim. tem uma história maravilhosa, mas era o que o povo ouvia, É porque a consumia. gente também não tinha tanto acesso a eles, por exemplo, hoje no Instagram, como a gente tem essa Não facilidade, tinha. né, Ou você ia na igreja ver quando ele vinha em algum ministrar, em algum congresso, congresso, ou se contentava com o encarte do CD, porque clipe também que de era vez em quando raro. também tinha um pouco de história ali naqueles Exato, encartes, né. exato. Então, foi assim que eu comecei a ter os primeiros passos. E aí o que acontece? Assim como notícia ruim corre, notícia boa também corre. E eu acho, aí uma suposição, que essas pessoas começaram a falar entre si a respeito do meu trabalho. Hum, Eu acho, né, uhum. porque eu não sou bom o suficiente pra poder chegar e as pessoas: "Uau!". Alguma coisa eles viram e eu acho que eles começaram generosamente,
a referendar, talvez. Talvez por um programa dinâmico, uma novidade no mercado e etc. Só que eu nunca fui uma pessoa que me contentava com o que eu estava fazendo, eu sempre estava de olho no que eu posso fazer depois daquilo. E eu comecei a implementar um monte de coisa, então na época de 2006 veio o Orkut e o YouTube entrou no Brasil em 2006, e eu comecei a trabalhar Isso foi pra tão marcante para você, desculpa, que você lembra até o tempo que essas ferramentas elas nasceram, né? Tipo assim, pra sim, gente foi muito importante, mas pra ti foi tão marcante que você lembra, não, foi nesse ano aqui que o YouTube sim, entrou, foi aqui que o Orkut nasceu. sim, porque essas foram ferramentas do meu trabalho, né, então enquanto todo mundo estava assim: "O que é o YouTube?", eu estava no Windows Movie Maker tentando editar vídeo Já, pra poder, tipo, colocar no YouTube. já, naquela É, época. é. Colocar lá, por exemplo, eu trabalhava com uma artista que eu subi o primeiro vídeo dela em 2006. E era qual era o vídeo? Um vídeo gravado numa câmerazinha Sei que de tinha pilha sei, sei, sei. que rodava Mas foi você tipo que produziu? não, eu pegava a câmera de pilha, pedia pra ela, gravar algum filmar um pedacinho de um culto, e aí eu subia no YouTube e eu só colocava o nome da igreja e a data. Era só isso. Então, só que era novidade, as pessoas não É, sabiam, o entendo, YouTube entendo. estava nascendo. No Orkut, eu fazia estratégia para lançamento dentro das comunidades do Orkut, que tipo de tópico eu podia fazer para gerar, Paulo, eu nem lembro, você engajamento. acredita, irmão? Não lembro como que funcionava o Orkut. Tinha a comunidade, Sim, aí lembro. dentro da comunidade abriam-se os tópicos, os fóruns de discussão. Então Ah, assim: "Ah, esse podcast é bom ou não é?", aham. entendeu? É a Aí fo a é uma galera tipo tipo uma enquetezinha. É tipo enquete. Aham. Aí eu entrava lá e fazia enquetes focadas nas questões do lançamento, do artista, falando da data de Mas lançamento, esses sabe. artistas, eles eram artistas do ramo musical, Uhum. né, porque tinha Sempre, aquele entendo, entendi, entendi. sempre ministros, eu sempre trabalhei focado lá atrás, 100% focado nisso, né. Então eu já tinha clientes, eu já tinha em 2008 a Criativum, que é a minha empresa até hoje, ela tinha já CNPJ. Em 2009 eu assumi a gestão do escritório da Heloísa Rosa e a produção de estrada da Heloísa Rosa, então eu viajei com ela por um tempo, Uhum. e eu fui a cada passo eh, construindo, né. Então depois de Heloísa Rosa, eu me tornei colunista de uma das maiores revistas do país, que é a Show Gospel, né. Eu comecei a fazer muitas viagens também para fazer alguns tipos de evento, cobertura, Tudo foi nascendo, né, Paulo, tipo, tudo naturalmente. acontecendo, né, não teve forçação de barra Nunca, nenhuma, nunca forçou porta nenhuma. nunca. Eu tenho um amigo, Rafael Bonfim, inclusive ele até tocou com a Ludmilla há um tempinho, Uhum. e ele fala isso, ele nunca force as portas. Você não pode forçar a porta. Para aquilo que Deus tem para fazer, você Ele não vai fazer, precisa, ele faz. E ele vai tudo foi fazer. fluindo naturalmente, esse contato com essas pessoas. Exato. E o fato de você, entender esse princípio e você entender o que Deus acho que você entender o que Deus tem na sua vida te livra de muitos erros, né. Então assim, eu nunca duvidei do que Deus tinha me dito lá atrás. Eu nunca duvidei. Eu Paulo, não vamos encorajar um pouquinho as pessoas que estão aqui. Eu acho isso tão importante. Essa questão de não duvidar também reflete a revelação que você tem do próprio Deus. Uhum. A gente precisa saber o Deus que a gente está se relacionando. Você nunca duvidou porque eu acredito que dentro de você, no teu espírito, tinha algo muito consolidado a respeito do Deus que você servia. Sim, Por isso que você não duvida. sim. Então eu queria te permitir, se você que tiver liberdade, eu queria falar para você que está vendo a gente agora, não duvide daquilo que Deus tem na sua vida. Não duvide, não tenha medo. É um lugar um pouco, entre aspas, arriscado, porque às vezes a gente não vê. Não Uhum. sei você, Paulo, você não tem como ver. Você tem vislumbres assim, pela fé, você crê, mas você não consegue ver, tipo, enxergar. Você não conseguia enxergar. Você começou a viver, você experimentou o seu processo, mas Sim, confiante. sim, porque, até pra você que tá assistindo, né, não é uma questão de que, que super-herói, que não, não, não é nada disso. O fato de eu querer manter um relacionamento com Deus, norteou muita coisa pra mim. Então, como eu comecei o podcast falando sobre distinguir ou não a voz de Deus, pra mim me ajudou muito a ter uma confiança, assim. Claro que tem momentos que a gente é falho, que a gente fala: "Poxa, será que eu vou conseguir?". Isso é super normal, porque é a nossa condição emocional.
Mas a nossa fé não precisa estar vinculada às nossas emoções. Ela precisa estar acima das emoções. Isso aí. Porque no dia ruim, nós somos tendenciosos a não ter fé. No primeiro problema, nós somos tendenciosos a achar que Deus não vai resolver. Por questão da emocional, Emocional, porque né? a gente submete a nossa fé às nossas emoções. E as nossas emoções precisam estar abaixo da nossa fé. A nossa fé precisa governar. Isso. Porque quando vier a tempestade, é aquela coisa, não importa. Deus está no controle. Então, quando eu, de fato, entendi que eu não podia duvidar daquilo que Deus tinha falado para mim lá atrás, eu comecei a dar passos firmes, né? Então eu comecei a não ter temor, não Eu temor da creio, eu situação, né? creio, Eu eu creio, creio, eu vou exato. continuar crendo. Eu ia fazendo. Deus ia dando os comandos, eu ia fazendo. E eu sempre tive essa preocupação. Deus, essa porta que está aparecendo está aberta. Foi o Senhor quem abriu? Porque se não foi o Senhor quem abriu, eu não quero passar por ela. Porque ela pode ser grandiosa momentaneamente, mas ela pode me levar para um lugar que eu não quero estar. Paulo, que fantástico, é esse tipo de visão que a gente tem que ter. Inclusive fala também a respeito das emoções, porque quando a gente fala da emoção, a gente só não pode falar desse momento ruim, Exato. porque às vezes você recebe uma proposta muito boa, né? O que acontece com as emoções? Elas afloram, meu Deus, que proposta maravilhosa, que proposta boa. Então, isso aqui com certeza foi uma proposta de Deus, mas a gente, Sim. nesses passos firmes, eu Uhum. preciso ter essa convicção. Realmente Exato. foi o Senhor quem abriu essa porta. Sim, e isso me fez, continuar caminhando. Então, em 2013, eu recebi o primeiro contrato na Sony Music para ser um produtor artístico de um DVD que em 2013 eles iam investir R$500.000. Era muito dinheiro. O Agora, um convite da Sony, simplesmente um convite da para Sony. eu poder assim, já tinham as pessoas conheciam sobre o meu trabalho, Uhum. já tinha Você já tinha esse ventilado, o envolvimento. pessoal já me conhecia, eu já tinha, relacionamento com artistas, e sempre nesse lugar de eu sempre fui assim, Gustavo, eu desde sempre procuro nutrir o seguinte, eu dou preferência a ser ministrado por pessoas que eu conheço. Então, quando eu vou ouvir uma canção, quando eu vou ouvir uma questão que é para o meu devocional, que é para o meu tempo com Deus, eu vou optar por alguém que eu conheço. Então eu não fico sorteando. É uma questão minha, Particularidade. particularidade, né. Uhum. Então eu vou lá, ouço a Tamires, ouço a Central Music, de Belo Horizonte, ouço a Lagoinha, ouço Cassiane, eu ouço Diante do Trono, eu tenho muita gente, graças a Deus. Porque eu entendo que as pessoas que estão próximas de você, elas podem derramar Muito. muito de Deus. Então, assim, então a mesma coisa foi profissionalmente. Eu me relacionava com pessoas, com artistas, mas eu não valorizava apenas o estrelato da O coisa. lado artístico. "Nossa, é fulano, meu Deus. Nossa, eu não sei nem como me comportar perto dessa pessoa". Eu não ligava pra isso. E também é muito natural, né, Paulo? Eu quero falar de alguém que tá no lugar de fala, né, uma Uhum, pessoa que tem contato com essas uhum, pessoas. Inclusive, o que eu sempre quis era isso, não era poder sentar com pessoas para poder tirar uma foto com essas uhum, pessoas, não é isso. É poder compartilhar do coração, né, do uhum. que Deus tem ministrado, do que Deus tem falado, o que o Senhor tem comunicado nesse tempo, Exato, para onde a gente está caminhando junto como exato. família, né. A gente está falando inclusive, gente, com o Paulo, ele tem um vínculo muito grande também com a Aline, né, além de todas essas pessoas que ele falou, e ele gravou, também um projeto agora, né, um clipe com a Aline, que eu vou pedir para o pessoal para poder, colocar aí na descrição do vídeo, Uhum, algo do tipo uhum, já, né, para uhum. quando o pessoal quiser ver. E você tem esse contato com essas pessoas, você se aproximou dessas pessoas, começou a se aproximar. Sim, porque em nenhum momento o meu primeiro contato foi de olho no que eles representavam para o mercado. O meu primeiro contato sempre foi valorizando a beleza do chamado dessas Que pessoas, lindo, glória a Deus. né, era se Como no tem podcast seu, né, exato, como tá acontecendo até exato, hoje. exato. Isso é uma primícia de Deus na minha E não vida. necessariamente, Paulo, precisa ser uma pessoa que está em evidência no mundo Não, artístico. não, Falando dessas pessoas que podem acrescentar na nossa vida, exato. né, eu aprendi muito nesses últimos anos, né, que às vezes o irmão que tá ali não sabe mexer nem no Instagram, Uhum, né, umas irmãs de oração, irmãos de oração, né, pessoas que são assim,
príncipes do Senhor, né, princesas do Senhor, homens de Deus, mulheres de Deus, que não estão no lugar de evidência, mas como essas pessoas nos ministram, Demais, Paulo. demais da conta. Então, essas pessoas elas são preciosas, então se você consegue enxergar isso, e era assim que eu procurava Como o Senhor enxerga, na exato, verdade, né, Paulo? procurava me portar dessa forma, né. Então, as pessoas também devolviam dessa forma, né, então não era porque existem, por exemplo, tem profissionais e profissionais, né, então tem o assessor de imprensa que o artista tá ali, ao invés dele ser só o assessor, ele quer foto com o artista para poder Divulgar o divulgar, tem o repórter que tá ali, que deveria você não vê jornalista sendo fotografado com entrevistado, geralmente o jornalista tá ali, faz a entrevista, a não ser que seja uma entrevista como a nossa aqui. Então tem muitas nuances, assim, e eu sempre falei: "Deus, guarda o meu coração e os meus olhos e como as pessoas vão ler a minha entrada e a minha saída, porque eu só quero que as pessoas reconheçam o Senhor". E aí eu comecei a receber outras palavras que era assim: "Olha, você vai ser uma pessoa que vai ajudar ministérios, que você vai ministrar o coração dessas pessoas". Então, eu chegava para fazer um trabalho e quando menos esperava eu estava ali ministrando a vida dessa pessoa. uhum, Eu estava tipo assim, eu olhava assim e falei: "Meu Deus, o que que eu tô fazendo?" E eu uhum. estava ali falando: "Olha, Deus vai fazer, Deus vai mudar, Deus" porque começou a existir uma abertura, então assim, você falou da Aline, que é uma pessoa que me ensina, meu Deus, diariamente, é uma mulher de Deus. Ela e o pastor Gilmar são pessoas que eu tenho um amor e um carinho, a família deles é incrível. Então assim, quantas vezes a gente não sentou à mesa para falar da Bíblia, pra gente dividir, pra gente orar pelo projeto, pra gente entender do Senhor o que era que o Senhor estava querendo fazer através daquilo ali. Então, eu comecei a enveredar por esse caminho, né, para poder não deixar apenas um Paulo profissional, um workaholic que chega, entra e sai das situações apenas por querer entregar projeto, mas por poder enxergar a beleza do Senhor naquilo que o Espírito Santo está E eu fazendo acho que e é tão ruim também, alguém falou alguma coisa aqui? Aí do lado não, né? Eu acho que é legal também, Paulo, a esse artista se ver dessa forma, porque eu acredito que seja muito ruim as pessoas quererem ver essa pessoa, estar com essa pessoa só pelo fato dela de ser essa pessoa. de ser essa pessoa, entendeu? Mas existe uma pessoa atrás daquilo ali, né? Existe um ser humano, né? Então a gente precisa enxergar assim as pessoas dessa Demais. forma, né? Demais, porque daí você entra numa posição de que é o que Deus quer pra você. Você não você existe pra poder ministrar a vida do outro, independente de quem seja. Você existe pra poder trazer a presença de Deus aonde você quer que esteja. Então foi dentro dessa perspectiva, assim, que eu fui caminhando. Então em 2000 eu tô assim, voando nessa história, tá, eu tô, tipo assim, de fato, passando como um jato. 2015 eu recebi o primeiro prêmio nacional como melhor melhor profissional do mercado, no Teatro Bradesco, por voto popular, no Troféu de Ouro. 2016 eu repeti essa premiação, eu recebi também esse prêmio. Em 2016 eu acabei produzindo o festival Novas Promessas da Globo, no Paraná. Porque tem o Festival Promessas, que é super Sim, sei. conhecidos, e o Novas Promessas era um festival de música cristã, para possibilitar que novas vozes pudessem ser descobertas, e a Globo era a realizadora do projeto, Foi em qual lugar? no Paraná, Hã. na RPC do Paraná. Então a gente teve 10 edições, 10 sábados em que a Globo cobria todas, e fizemos uma grande final, numa casa de eventos lá. E aí em 2016 eu recebi esse prêmio, e eu tive a minha primeira crise, né, No meio disso tudo ganhando prêmio? eu tive a primeira crise, aí eu parei minha carreira, eu entreguei ela, eu pus um ponto e vírgula, Uhum. não foi um ponto final, porque eu comecei a ter muitos conflitos, Em relação ao quê, Paulo, você pode falar? em relação a como tratavam a igreja, Uhum, a como tratavam a noiva, uhum. e aí eu Você tá sempre falando de um meio de, vamos ser bem cuidadoso ao falar sobre isso, de você tá falando sobre como as pessoas se comportavam exato, nesse contexto
nesse contexto A minha primeira crise foi pelo seguinte, de uma vida com propósito um pouco a mi fora do lugar. a minha vida assim, a minha primeira crise foi o seguinte, eh, meu Deus, esse pastor tá me ligando, ele é do interiorzinho, a igreja dele é tão pequena, e ele tá com o coração no lugar, querendo servir o seu povo, mas do outro lado, eu tô com uma situação que não pode atender se não tiver X de valor disponível, se não tiver Y estrutura disponível. Meu Deus, por que que as pessoas estão fazendo, eh, às vezes músicas por fazer? Então, meu Deus, por que que as pessoas no púlpito fazem assim, mas eu no bastidor vejo que maltrata as pessoas? Então, eu comecei a ter uma crise, porque eu falava: "Deus, eu não sou assim, parece que eu tô assinando isso, eu tô sendo conivente a Conivente. isso, e não sou assim". Aí o pastor ligava e falava: "Ai, meu irmão, eu queria muito que fulano tivesse aqui, ele é uma bênção". Eu falava: "Pastor, ele não tem data". E tinha, e eu estava errado. Mas por quê? Porque aquele coração era muito puro, aquele cara era muito de Deus. E eu sempre busquei em Deus, nesse tempo inteiro, discernimento. Então eu consigo discernir, a pessoa que tem um coração em Deus e a pessoa que quer fazer porque ele quer hypar o evento dele, ele quer fazer com que a cidade vá lá na igreja dele naquele fim de semana, porque XYZ vai estar por lá, então eu consigo discernir essas coisas. E aí eu falei: "Deus, isso tá começando a mexer na minha fé, então eu vou parar". E aí em 2016, no auge, no ápice, eu entreguei, eu saí, Depois de ter ganhado eu prêmios, saí. Eu saí. Eu entreguei em é sobre colocar a cabeça no travesseiro e não, é sobre eu manter o meu coração em Deus então, íntegro. mas enquanto você não tinha dado esse ponto e vírgula, né, porque eu creio muito que Deus ele sondou o seu coração Assim, nessa sua decisão, né, e Deus ele vê, ele sonda o nosso interior. Acredito, Paulo, que a gente precisa trazer isso à nossa memória, né, sim. porque isso nos dá esperança. Porque às vezes a gente pode entrar no lugar de querer se justificar, se explicar para as pessoas, mas Deus ele sonda aquilo que está aqui. Sim. Ele sabe por que a gente está tomando decisão A, decisão B, né, Não, decisão C. exatamente. Assim, isso me gerou uma depressão. Eu vivi um tempo muito deprimido, porque eu sabia que era o meu chamado. Isso que eu faço hoje não é a minha profissão, é o meu chamado. É claro pra mim, eu não tenho trabalho, Uhum, eu tenho um chamado. uhum. Então, assim, o que eu faço, ele não pesa, porque é o meu chamado, é o meu ministério. Então, assim, eu não tô ganhando dinheiro, eu estou sendo recompensado, é um acréscimo do Senhor por eu executar o meu chamado. Então eu sei que quando eu pego uma produção, existe um cálculo para a gente poder realizá-la, porque existe milhões de profissionais envolvidos, mas eu não enxergo aquilo como: "Meu Deus, é um contrato de trabalho". Estou executando o meu ministério. Então, eu fiquei um tempo deprimido, porque eu falava: "Deus, eu não estou exercendo o meu ministério. Eu precisei parar para eu não desistir da minha caminhada". E eu comecei a ter isso começou a pairar na minha cabeça. E Eu aí acho que talvez não foi nem parar, parece que a sensação que eu tenho é que ficou como se fosse uma tempestade na sua não, foi cabeça. horrível. Foi uma pairar literalmente, É, né. porque daí eu fui para o mercado de trabalho, eu já tinha filho, então eu fui para o mercado de trabalho, eu fui para uma empresa maravilhosa de princípios também, mas que falava sobre futuro, era um fundo de pensão, que eu amo o tema, previdência, eu acho que é algo muito maravilhoso. E eu fui comunicar para essas pessoas cuidarem dos seus futuros, pensarem no futuro dos seus filhos, etcétera. Tinha um princípio, dentro de mim tinha um princípio. Entendo. E aí eu entrava e saía, eu fiquei 3 anos nessa empresa, de 2016 a 18. Já era coordenador de comunicação, era assalariado, carteira assinada, todos os benefícios possíveis. E aí mas eu entrava lá e eu estava ali e tal, trabalhando, e aí o Espírito Santo falava: "Que não é o seu lugar". Daí eu no Aí isso gerava um peso. Daí eu ia pra casa, no outro dia eu voltava: "Aqui não é o seu lugar". Então eu ficava o tempo inteiro assim.
Falei: "Deus, mas eu não vou sair desse lugar enquanto o Senhor não trouxer primeiro paz e refrigério para o meu coração". E aí, em 2019, né, em março de 2019, eu não queria participar de evento cristão mais, de ajuntamento de ministro, eu não queria nada, queria manter a distância. E aí em 2019 um amigo me convenceu a eu ir para o Deezer Gospel Day, Uhum. acho que Eu era o le eu era o era lembro, o terceiro Deezer Gospel Day. eu lembro que tem esse, eu sei, eu já Tem, vi esse tem sim, evento, tem. É um evento da plataforma da Deezer, que ela leva os artistas que para é tipo uma poder live que eles fazem, assim, alguma coisa assim, uma gravação, o pessoal canta lá, assim ou não? é tipo, tem live, eles transmitem, mas é uma premiação. Então eles colocam lá os números da plataforma durante o ano, o artista mais ouvido, a música que foi mais ouvida, Uhum. fazem homenagens, é super interessante, assim, é um evento de consolidação do Você ano. foi, Nesse ano de 2019 eu já fui, recentemente eu passei aí mas depois. nesse dia aí, nesse tempo você foi. Então Ô Paulo, só duas lacunas que ficaram abertas aqui para eu não esquecer. Eu não sei se você está ouvindo, porque isso que ele falou é uma condição que talvez muita gente se pega nesse lugar, né? E a gente nem tá tão envolvido como ele, né? Muita gente vê de fora, Paulo, né? Você sabe disso, eu acredito que você sabe claramente disso. Muita gente fala: "Ah, esse mundo gospel tá falido, tá uhum, todo mundo corrompido", aham, e tem muita gente, e eu conheço pessoas que abandonaram literalmente a fé, que até hoje não conseguiram ter esse, né, esse se erguer novamente, porque começaram a olhar para essas coisas, né. E Paulo, como você falou sobre isso, e muito obrigado por ter falado sobre isso, uhum, é importante a gente falar, e eu acredito que você vai falar sobre isso, uhum. mas é só para deixar aqui para o pessoal, acho que todo mundo ficou assim esperando. Meu Deus, ele viu que muita coisa estava acontecendo, mas eu já quero adiantar o que você ia falar, eu acho que você ia falar sobre isso, mas eu acho que você vai falar com mais detalhe. Mas existem pessoas nesse meio. Muito. Não, assim, o que eu tô falando, o que eu a minha experiência, ela não é generalizada, né, não é uma questão que todo mundo que eu passei me deixou uma marca, Tenho certeza não absoluta é disso. e é tanto que eu ia chegar agora em 2019, e era o ponto que vai responder esse questionamento. Quando eu decidi ir para o Deezer Gospel Day, que eu cheguei lá no teatro, que eu comecei a olhar os ministros, eu fui tão ministrado, porque eu comecei a ver beleza, tinha muita gente com muita Você foi com o beleza. pezinho atrás. Não, eu já fui, Você foi assim, aberto. eu já tinha passado porque eu acho que os meus traumas foram traumas específicos e pontuais, de situações pontuais que não vêm ao caso, Aham. né, não é com o mercado. Eu amo, porque seria hipocrisia da minha parte estar aqui como um profissional há 16 anos desacreditando do que eu faço, né. Então eu acho que o Brasil, assim como todas as esferas, a gente vê isso, em política, a gente vê isso na arte, a gente vê isso no Sim, futebol. exatamente. Hoje a gente tá aí, né, no meio de uma Copa do Mundo, agora que as pessoas olham para a seleção e acham que ela tá mais preparada, mas a seleção já entrou desacreditada em outras Copas, as pessoas achando que não ia dar nada, já foi desclassificada. Então existem intempéries, acho que existem volatilidades em todos os cantos, assim. Mas no meu caso, nesse caso específico de 2016, eu tive uns conflitos de questionamento pontual, Uhum. que em 2019, quando eu cheguei no Deezer Gospel Day, o Senhor começou a ministrar demais meu coração. Deus começou a falar: "Olha, você pertence a essa tribo. Por quê? Porque você faz parte da engrenagem. Uhum. Se você sai da engrenagem, muita coisa trava. Talvez a mensagem não vai chegar até onde deveria E chegar". fora com esse coração diferenciado também, né, Paulo? Porque, tipo, quando você fala: "Ah, eu não quero mais por conta disso, disso e disso", e vendo por outro lado, você é um cara que tem um coração com princípios e tem um coração em Jesus, você fala: "Não", Deus te trazendo essas palavras novamente, você fala: "Eu entendo que eu posso sim fazer diferença". Não, É. exato. O meu assim, o fato de eu decidir parar, ele diz mais sobre mim, do que sobre as pessoas,
sobre o mercado, era uma questão que eu não via verdade no que eu estava fazendo, eu não tinha beleza mais. Uhum. Eu estava com o coração ferido e eu não queria entregar para o Senhor algo que não fosse genuíno, fosse Uhum. completo. E aí em 2019 ele começou a restaurar isso, né, e eu comecei a ser muito ministrado por essas pessoas e automaticamente, quando as pessoas me viram lá, foi assim, foi uma festa, porque as pessoas começaram a me abraçar, tipo: "Que bom te Que você ver, tá aqui. que bom que você veio, nossa, fazia tanto tempo que a gente não se encontrava, nossa, Uhum. que legal, vamos sair pra jantar depois daqui e tal". Uhum. E aquilo foi tipo assim, Deus foi ministrando no meu coração, não porque as pessoas estavam falando comigo, mas assim: "Deus, eu acho que o lugarzinho que o Senhor me deu aqui, ele estava vazio, Uhum. ficou vazio", Uhum. né, não veio um outro profissional e Uhum. ocupou, porque não é sobre o profissional, Uhum. né. E aí eu comecei de novo, me reinserir e muito mais cauteloso, muito mais cuidadoso, muito mais com essa questão desse princípio. E hoje, cara, eu sou muito feliz, assim, com o que eu tenho hoje, com as pessoas que eu caminho hoje. São pessoas que não negociam, pessoas que são servos, pessoas que, eh, cara, são pessoas de Deus que estão comigo. Eu tenho sido tão constrangido pelo amor, pela fidelidade do Senhor. Isso eu falo profissionalmente, né, porque Uhum. ministerialmente eu decidi voltar à cena da música também, e da mesma forma eu fui muito agraciado pelo Senhor, assim. Então, dando um panorama super geral do que eu tenho vivido nesse tempo como um profissional, eu tenho, assim, estado extremamente feliz. A gente viveu uma pandemia, eu consegui recursos com uma, empresa, a Unicesumar. Eu até posso falar da Unicesumar. Aqui no meio da pandemia a gente conseguiu liberar para os ministros mais de 1.200.000 reais de apoio para as lives, né, para tudo que eles precisavam fazer, porque não tinha show, não tinha ministração, as igrejas não podiam fazer evento, não tinha mais E eles evento, vivem disso, né, e eles Paulo? vivem, e assim, a gente Sustentam precisa famílias, precisa honrar essas sustenta pessoas. sustenta Exato. famílias. Então, assim, a gente distribuiu esse recurso, abençoou muita gente, muitos ministros, e depois eu pude ter o privilégio de escrever um projeto que foi o Dom Reality, o primeiro reality de música gospel do país, que a Unicesumar também é realizadora, a gente fez em parceria isso. Tem Foi como a um gente ver em algum tem lugar? no YouTube, Tá no YouTube. tá? Se quiser depois até mostrar pra galera, é só colocar Dom Reality, A gente vai eh colocar também na descrição, tá, pessoal? Pra vocês verem aí. Dom Reality, primeiro reality de música. Se colocar Dom Reality Unicesumar, vai aparecer. E nossa, a gente construiu um estúdio em São Paulo. Tive que ir para São Paulo construir um estúdio mesmo. Recebemos mais de 4.000 inscritos do país, gente de todos os lugares. Levamos 32 pessoas para o palco para apresentação. O Johnny S foi responsável pela parte musical do reality. Jurado eu tinha a Aline Barros, Fernanda Brum,Eixla, Brunão, Maurício, Elaine Martins, eu estava lá como jurado, Thiago Stachon também, que é o VP da Unicesumar. É isso aí, esse é o Ah, eh, você vai ver que tem, olha lá, nesse episódio estava eu, aEixla, a Brunão. Fernanda, o Brunão, e essa menina era do Rio de Janeiro. Então a gente criou, todo esse estúdio, a gente criou. Na final tinha plateia, né, foi super legal. Ela vai cantar a música da Gabriela Gomes, Deus Proverá, e a gente tá ali para poder avaliar. Foi uma experiência maravilhosa e eu me sinto muito feliz de poder esse ser o primeiro do país Que nessa alegria. esfera. E eu, Depois assim, de você recomeçar, né, Paulo, acontece tudo isso quando já. quando eu voltei, 6 meses depois, eu estava com o Preto no Branco, com quem eu trabalho até hoje. Acabamos de gravar um projeto lindo lá num conglomerado da Serra, em Belo Foi num lugar Horizonte. aberto? Eu Foi, vi. eh Ah, eu vi que vocês estavam lá. fiz esse projeto, fiz a comunicação desse projeto. Eh, então eu voltei com Thales, Preto no Branco, Gabriela Rocha, Gabriela Gomes, Casa Worship. Eu já voltei com uma galera mais, assim, tipo, do hoje, né. E tinha, claro, outras pessoas que vieram lá de trás, assim, mas eu já comecei a ir com essa galera. Passei um tempo como CEO da Publish, que foi uma agência que eu
desenhei também para uma outra pessoa e passei 2 anos e meio lá. Nesse tempo aconteceu muita coisa e hoje, né, como você falou no início, trabalho com a Aline, hoje eu estou com a Aline Barros, estou com André Aquino, tenho cara, sei lá, Deus tá fazendo umas coisas novas, assim, sabe, nesse tempo. Você tá experimentando isso aí nesse Muito, novo tempo. assim, eu acho que eu tô vivendo o melhor tempo, assim, sabe, tipo, não o melhor tempo de realização, mas o melhor tempo que eu estou vendo Deus fazer coisas em mim, Eu assim, acredito muito, sabe, assim, acredito muito. então quando eu decidi voltar à parte musical, que no final do ano passado nós gravamos o ao vivo na minha igreja, na primeira igreja batista de Curitiba, tem uma canção, eu gravei ao vivo Boa Graça com o Ano Ministério, Vento Novo também, Encontre em Mim com a Aline Barros, né, maravilhosa, tá chegando a 1 milhão no YouTube. Eu gosto Acho que dela. daqui a sei lá, 2 semanas deve bater 1 milhão. Eu amo essa música, é uma composição do Luiz Lima Sobrinho, Eu que é pensei que era um sua. não, não, é do Luiz Lima Sobrinho, um abraço para o Luiz, ele é ministro de louvor na PIB, e essa música é muito engraçada, porque ela não ia entrar no meu repertório. Uhum, A Aline ia gravar comigo Vento Novo. uhum. Som do céu a chamar. E aí, faltando 7 dias, a Aline falou: eu queria trocar a música. Falei: "Meu Deus", 7 dias antes da gravação. E aí não tinha tempo de E já tinha ensaiado tudo, é não? que já estava tudo certo, a gravação estava toda 1 semana antes. Aham. E aí, Encontre em Mim, a gente estava estudando ela aí para que eu pudesse cantar com o Ministério de Louvor da igreja, por ser uma Uhum. música que o Luiz escreveu, ela é da igreja, a igreja canta essa música, né. Então eu falei: "Ó, Legal. a gente tá com uma estrutura enorme, vamos gravar mais uma música, vamos colocar uma música que a igreja conhece, e a gente lança e vocês entram como colaboração comigo, tá tudo certo". E aí por conta disso eu precisei mover. Então o Ano Ministério foi pra Vento Novo, e a Aline É uma foi música pra da igreja também, Vento Vento Novo, Novo é é? uma versão da Hillsong, Fresh Wind. Ah, sim, E sim. aí nós fizemos ela, e a Aline fez Encontre em Mim. E foi assim, maravilhoso, assim, cantar com a Aline Barros pra mim acho que foi o maior desafio da minha vida inteira, assim, eu eu não É só consigo eu brincando, eu falo: "É só botar uma cara de costume lá, vai ali não é, gravar uma música com a Aline Barros". não dá certo. Não deu certo não, você tentou? Cara de costume não rola. Você tentou? Porque, assim, ela é demais, meu Deus, uma admiração profunda, assim. Mas a gente não pode descartar que eu estou do lado da maior artista da América Latina. É um fato. São 8 Grammys latinos, 52 prêmios nacionais, a única artista a levar o Dove Awards, que é a premiação americana da música gospel, não existe nem ninguém que Nem o outro. levou. Discos de diamante, platina duplo, triplo, milhões em vendas, milhões em streams, entendeu? E aí eu sou um profissional da área, eu sei o valor Disso, dessas dessa construção, conquistas. né, de quem ela é. Falei: "Meu Deus", só que assim, a sorte é que tinha não era eu nunca vou fazer um collab, um feat, porque você é conhecido. Uhum, É se você é meu amigo, se a gente tem história, uhum. então a gente faz. Pode ser que eu não tenha relação íntima, profunda, um tempo de caminhada com a pessoa, pode ser, mas no mínimo tem que haver essa empatia, a gente entender que o propósito de um, de fato complementa com o outro e etcétera. Então, eu já tinha trabalhado muito com ela, a gente já tinha experimentado coisas em Deus poderosas. Por esse aspecto, eu me senti super confortável. Tinha essa questão de que se eu errar tá tudo bem, ela tá ali pra me ajudar, pra me É que apoiar. vocês têm uma amizade, né, também, né, Sim, apesar de, né. sim, o pastor Gilmar, esposo da pastora Aline, a gente tá sempre junto, cara, a gente tá sempre em contato, eles estão sempre preocupados em servir, enfim. E aí eu gravei com ela essa canção que eu até brinco com a gravadora, se fosse pra só eu ouvir em casa, no fone, tava meu Deus, que honra. Mas as pessoas ainda poderem ouvir isso e ver o vídeo tá eu amo esse Tá vídeo, muito bom. traduz muito do que a gente viveu. Ô Paulo, inclusive eu tinha uma coisa para perguntar que tá aqui escrito já, Uhum. que eu queria poder expor para as pessoas que estão nos ouvindo agora,
Gente, esse contato com pessoas, né? A gente já falou sobre isso, né? Mas eu também evidenciei o fato de serem seres humanos, Uhum. de serem gente que Sim. brinca, Que que se chora, diverte, que que tem dias chora, ruins. que tem dias ruins. Você compartilha disso com essas pessoas, né? Quando eu tive a oportunidade de começar a ter contato com essas pessoas, eu meio que não foi um bug na minha cabeça, mas tipo o Senhor mostrando realmente a realidade. São irmãos nossos, né? Demais. Que estão cumprindo um chamado de Deus na vida deles, né? Assim como eu estou cumprindo o meu chamado, você está cumprindo o seu chamado, Mateus está cumprindo o chamado dele. Então são pessoas, é gente, gente, né? É gente, gente. Então eu queria, por favor, por gentileza, que você expusesse essa questão da naturalidade de estar com pessoas assim, porque às vezes no nosso coração a gente coloca essas pessoas, obviamente que a gente respeita, deve dar honra, ter o reconhecimento da beleza do chamado de Deus, né, na vida daquela pessoa, do alcance que essa pessoa tem, de quantas pessoas essa pessoa já pôde aproximar Uhum, a aproximá-las a Cristo, uhum. né, mas existe uma naturalidade nesse relacionamento, né, Paulo? Existe esse lugar onde o próprio Cristo nos coloca na mesma mesa, né, ele nos faz assentar nessa mesma mesa, né, Uhum, desse uhum. compartilhar, né, desse ser humano. Eu sei que você também tem contato com outros artistas que não são do ramo musical, né, enfim, mas são outros artistas que você senta como amigo mesmo, que você Uhum. conversa, mas existe uma naturalidade aí, né, Paulo? É que assim, eu super respeito e entendo as pessoas que, se relacionam com esses ou que encontram pela primeira vez essas pessoas e têm reações inusitadas, ou se sentem tímidos, ou nervosos, ou histéricos, depende muito do perfil da pessoa. Tá tudo certo. Eu acho que o que eu quis nutrir lá atrás, é que me dá base para eu viver o que eu vivo hoje, que é a eu consegui separar, esse foi o meu exercício. Então assim, eu tô com Aline Barros, que o Brasil inteiro canta e ouve, mas eu estou aqui com a Aline Barros dos Santos, Uhum, né, que é uma pessoa, uhum. que eu consigo saber se o dia tá bom, tá ruim, respeitar, por exemplo, não tá cansada demais de tanta viagem, vou deixar as demandas para Que cansa amanhã. mesmo. Muito, deixa para amanhã, vai estar mais disposta, né, você vai começando a entender essas pessoas quando você tem um relacionamento mais próximo, mais contínuo, né, então, eu acho que a naturalidade é simplesmente você imprimir quem você é. Então assim, eu Não lembro precisa se eu lembro a ultrajar. primeira eu lembro a primeira vez que eu estive com Joel Houston, com JD, com o pessoal da Hillsong United, com o pessoal do Jesus Culture, com a Kim Walker. O dia que eu tive acho que é o melhor exemplo foi o dia que eu estive no backstage do Descend, no Morumbi, em que a Stephanie, Gratitude. veio entregar uma palavra pra mim, orar por mim, liberar. Eu pude conversar com o Jeremy Riddle, conversei com, cara, com todo mundo que subiu na plataforma. E o exercício era tão real na minha vida, que eu queria entender, puxar daquela pessoa como que ela como que ela via Deus, como que ela se relacionava, qual que era, se tinha chaves pra compartilhar. Eu não queria, tipo assim: "Meu Deus, eu tô com meu Com Deus, fulano. nossa, meu pai do céu", sabe, Uhum. assim? Não, eu olhava e falava assim: "Meu Deus, que privilégio", porque eu acredito muito no compartilhar, eu acredito que Deus se manifesta muito, então a minha preocupação nessas questões é que se eu estou num lugar de ouvir, eu quero ouvir. Eu vou sentar e vou ouvir. Esses dias eu tive, a Gabi Sampaio e o Pedro, você conhece a Gabi Sampaio? A Ga Conheço, conheço. a Gabi e o Pedro estavam em Belo Horizonte, Da Lagoa. a Gabi e o Pedro estavam em Belo Horizonte, o Pedrinho me chamou pra ir na casa deles, comer com eles, jantar, ter um tempo, eu estava com aquela noite específica livre, eu fui lá na casa deles e a gente conversando, conversando, de repente a Gabi começou a falar algumas coisas que eu precisei silenciar pra ouvir, porque Deus estava falando muito comigo. A gente até postou um vídeo, assim, eu chorava como uma criança na mesa. Por quê? Porque eu acho que você ser natural é você imprimir quem você é. Às vezes você não precisa falar.
Às vezes você precisa estar num ambiente, você não precisa provar pra outra pessoa que você é. Ó, eu já trabalhei, tá, com esse monte de gente, assim, por exemplo, eu peguei um voo pra vir pra cá, tinha um super pastor do meu lado, Uhum. que eu ouço na internet, e eu não falei com ele. Por quê? Porque eu ia me apresentar, falar: "Oi, talvez você não me conheça, mas eu sou amigo de todos os amigos que você tem, ou da maioria dos amigos em comuns que você tem". Eu falei: "Não, privilégio". Ele me inspirou. Por quê? Porque durante todo o voo, ele estava lendo um livro super interessante que eu pude ver algumas coisas. Eu vi, essa questão dele estar fazendo um devocional durante o voo. Então, esse cara realmente é de verdade. Uhum. Então, assim, às vezes você não precisa falar. Às vezes você não precisa, é a famosa carteirada, né. "Olha, mas eu sou aqui, eu sou o cara de Itabuna, tudo que você precisar em Itabuna", não é Exato. necessário. O pastor Márcio Valadão fala sobre isso. Ele fala: "Não se chame, Exato. deixe que te chamem", né. Exato. Então eu acho que isso é uma realidade, assim, na minha vida. Eu entro num lugar e eu consigo saber o momento que eu posso ou não ingressar numa conversa. Naturalmente as pessoas me chamam pra uma conversa, né, esses dias tive com o Theo Rubia, eu me encontrei muito pouco com ele, e a gente trocando uma ideia na Lagoinha, numa conferência que eu ministrei no Submersos, e ele falou: "Cara, eu sou fã do teu trabalho", e aqui eu buguei. Eu falei: "Uai, mas eu nunca fiz, né, nunca fiz nada na minha cabeça, nunca fiz nada para o Theo em específico e tal, mas o que as pessoas te observam". E eu não precisei chegar pra ele e querer me. Então, assim, ele quando alguém falou meu nome, ele falou: "Cara, você é você?" Uhum. Falei: "Eu, sou eu". "Que legal e tal". Então, você entender que você entra e sai das situações sendo guiado ali pelo Espírito Santo, você não vive, você não chama o Espírito Santo pra um momento específico do teu dia, ele tá com você o tempo inteiro. Então, eu acho que essa naturalidade vai muito de você se reconhecer e não se chamar. Observar os ambientes e perguntar o que o Senhor quer que você faça nesse ambiente. Muitos ambientes que eu estive eu só ouvi, e tá tudo certo. Aham, Outros eu pude falar, aham. e tá tudo certo. Então eu acho que, esse exercício é muito importante. E sempre que você que tá em casa tiver a oportunidade de estar com uma pessoa que é uma referência pra você, Sendo nunca, artista ou não. não importa, né, não tô falando de gente que tem, carreira, música e tal. Sempre que você tiver com uma pessoa que é referência pra você, aproveite esse tempo para ouvir. Hum, por que você quer falar? Se essa pessoa é a sua inspiração, por que você quer falar? Ouça, questione, seja sábio, pontual nas suas perguntas. Inclusive tem uma coisa que você falou no início que eu anotei aqui, que é a palavra curioso. A gente tem que ser curioso, viu, Teu? Tem que ser muito curioso. Tá com oportunidade, cara. Velho, o que que eu quero saber aqui, Exato. né? Que uma vez eu estava com um pastor, Paulo, que ele era líder de uma igreja bem conhecida na Bahia, e ele era vice-presidente dessa igreja. E aí eu estava com ele no carro, Teu. Aí essa palavra da curiosidade, né? Eu cheguei e falei: "Agora é a minha oportunidade de saber um pouquinho do que foi que ele viveu ali, quando ele começou a carreira". A mesma pergunta que eu fiz pra você, foi onde que Aham. começou? Porque o que que eu perguntei a ele, eu falei: "Como foi viver o início?". Eu fiz aquela pergunta pra ele pegar e compartilhar comigo: "Ó, eu tive dificuldade". Foi assim, só isso, viu, Teu? Eu estava em Lauro de Freitas, inclusive com ele no carro, né, aí eu perguntei a ele o seguinte: "Como foi que você começou?". Sabe o que que ele fez? Eu estava com ele no carro, a gente estava indo pra outro lugar. Ele começou a rodar a cidade toda comigo. "Aqui a gente abriu uma igreja assim, a gente passou por isso, por isso, por isso, a gente Não, orava muito". mas é isso que tem que acontecer. Naquele momento eu fui curioso, né, eu falei: "Agora é minha hora de poder, ver o que que", eu digo assim, o que que eu tenho na minha mente, são pessoas que já estão mais à frente, entendeu, Uhum, pessoas que são mais experimentadas, uhum. então eu pego aquilo ali como exemplo pra poder me inspirar, pra poder dar continuidade àquilo que Deus exatamente. Isso. E Isso, tardio não exato, falar, exatamente. né, falar o que Teu falou aqui, estar pronto a ouvir E tardio não e falar, tardio não falar. Então fui exatamente. curioso, aí eu falei: "Eu vou anotar essa palavra aqui". Mas é porque quando que você vai ter essa oportunidade de novo?
Aproveitar Não tem, você não tem para que Cristo cresça, não seja tem. Eu lembro que, assim, eu tenho um carinho, um amor pela Ana Paula Valadão. Meu coração, assim, é tipo. eu nem digo nada, né? O pessoal que assiste me conhece, meu irmão. Minha amiga diz o seguinte: ela disse, eu faço parte do Diante do Trono. Eu sei os CDs, eu sei os espontâneos, eu sei quem estava na Não, gravação. a Ana, eu tenho um carinho, assim, gigantesco, assim, às vezes que a gente pôde estar junto, conversar, eu não quis falar. Literalmente, assim. A única coisa que, assim, é compartilhar coisas pontuais, né, brincar, dar risada, eh, mas ouvir. Mas ouvir, só ouvir, era o suficiente, assim. Ouvir, e uma coisa, assim, que veio no meu coração agora, nunca menospreze os teus começos, assim, sabe. Por menores que seja, aos teus olhos, né. Nunca menospreze. Por quê? Porque eu comecei esse podcast falando que toda a minha curiosidade foi por conta de um VHS do Diante do Trono. E depois disso, aquele altar em específico derramou muita coisa na minha vida através dos CDs, através de vídeos, através de De congressos, tanta de gente, tanta né? coisa que Deus fez ali, nutriu e me impulsionou muito, curou muitas feridas, muitos dias maus. E, eh, eu sempre sonhei, assim, eu sempre fui muito a Belo Horizonte em outros tempos, em eventos e tal, e eu nunca tinha ido na Lagoinha, nunca. E eu sempre assim, meu coração sempre falava: "Deus, um dia o Senhor vai fazer algo, e eu vou você vai fazer". Eu orava: "Deus, um dia o Senhor vai fazer, um dia o Senhor vai fazer". 11, vai, esse desejo começou a vir logo com 18, por aí. 20 anos depois, eu estava onde? No púlpito da Ministrando na Lagoinha, Lagoinha. ministrando na Lagoinha e gravando músicas do André Valadão com o Lagoinha One, que vai fazer parte do EP do tema do ano da Lagoinha, que é Portas Abertas. Então, É do assim, ano que vem? Portas Abertas ano que vem? não sei se É um spoiler pra gente, que a oh, Lagoinha todo Deus, ano tem um tema, tem. né? É o Oh, ano que vem, já é Deus, Portas Abertas. pastor Márcio, querido, Não perdão. tem, não tem. A gente já tá sabendo, meus amigos da Lagoinha, aí o tema é Portas Abertas ano que vem da agenda da igreja. Felipe. Ah, Olha, deixa Mateus, em primeira mão. então, é o que acontece, a gente gravou durante a conferência Submersos, e quando eu te falei que eu tô vivendo um tempo muito precioso, é que na sexta-feira da conferência a gente acabou tendo um set que era com os ministros de louvor de Belo Horizonte, então tinha a Raquel Pinatti da Oitava, tinha o Daniel, que era da Getsemane, tinha o Renato Mimessi, que é da Batista Central, do pastor Paulo Mazzoni, tinha o Samuel Misrai, que tá lá na Lagoinha de Orlando, tinha eu, o pastor Felipe Barros, que é da Lagoinha Matriz, Sei quem é, Felipe. e quem mais? E só. E o Davi, que era da comunidade internacional lá de Belo Horizonte. E nós fizemos um set inteiro de unidade. E foi maravilhoso, assim. Então, dali nasceram coisas poderosas. Então, por exemplo, o Renato Mimessi, que é líder. Então, eu incentivo até vocês ouvirem Central Music, Central MSC. Eu Eu gosto, amo eu conheço. demais, assim. O Renatinho é precioso. E então a gente começou por conta disso, assim, ter um relacionamento mais próximo, sonhar, escrever coisas. Agora a gente tá, eu, o Mimessi e o Aquino, vamos escrever algumas canções. Tô escrevendo música com a Gabi também, Sampaio. Então, assim, a gente tá. Eu tô vivendo algo que Deus falou pra mim na minha adolescência e eu É fui novo, né, paciente. Paulo? Tá vivendo algo novo. E eu fui paciente. Eu poderia Conheço todo o mercado, conheço todos os produtores, Você tinha todas as você tinha gravadoras tudo e pra tudo. dar uma ajudinha a Deus. Exato, eu podia fazer, colocar na trilha pra poder correr a situação, podia fazer tudo. E eu não fiz porque eu prezo por entender o tempo e o modo de Que Deus. maravilha. Paulo, que maravilha. Que bom que você falou isso, velho. E, depois de todos esses, né, essas exposições, eu vejo alguém que faz tudo como para o Senhor, né. Uhum.
e respeitando o tempo de Deus, o modo de Deus. Gente, respeite o tempo de Deus na sua vida, é muito importante. Senão a gente deixa de viver coisas no tempo certo, na hora certa. Tem um livro, inclusive, eu não me lembro o autor, mas é Fora do Alcance das Crianças. Fala que tem coisa que a gente não, mesmo que a gente, entendeu, queira muito Uhum. viver agora, a gente não pode viver por conta às vezes, de coisas que a gente precisa aprender antes de ter, né. Então o tempo ele é necessário, e o tempo ele foi criado para nós, esse cronos, né. Uhum. Ele foi criado para nos aperfeiçoar, enfim, a gente pode falar um bocado de coisa a respeito do tempo aqui. E, Paulo, ah Gustavo, oi? antes da gente partir para a próxima etapa, não vamos deixar de mencionar aqui a importância da galera curtir aí, né? Velho, eu ia falar disso agora. Pronto. Deus é bom. Então, curtir aí, ativar o sininho, ativar as notificações. Comenta aí embaixo, continue participando no chat. A galera já tá mandando mensagem aqui, continue participando. E claro, né, seguindo a nossa página no Instagram também, @TikvaCast. Vai lá, siga, compartilhe também. IB Esperanca sem o C cedilha. É bom deixar bem claro aí pra galera. Gustavo, também nós estamos nas plataformas de áudio, viu? Spotify, Deezer. Então, quiser ouvir depois aí no carro, indo trabalhar, no fone de ouvido, Isso é no ônibus, maravilhoso. enfim, qualquer lugar, é só ir lá no Spotify ou no Deezer, procurar TikvaCast e acompanhar a gente, viu? Vamos continuar aí com o bate-papo, tá legal demais, a galera tá participando, tá show de bola. E são os episódios que ficam lá, né, Teu? Lá no Exatamente, esse é o Spotify. 22º, né, Rafa? 22º episódio. 22º. Que legal, hein? 22º episódio. Aí é toda a série de episódios do podcast, é só ir lá e compartilhar. É Ah, bom. show. É bom quando a gente não tem como assistir, né? E isso aí é maravilhoso. Que bom que a gente tem essas possibilidades. Inclusive, gente, a gente aqui na Bahia, a gente fala assim, eu vou queixar, tipo assim, eu vou pedir, né? Uhum. Eu vou me dar a permissão, você tá com o fone aqui, né, que eu soube que estava tendo cupom de desconto. Eu não sei se a gente tem até hoje esse cupom de desconto, mas enfim, eu queria depois que você falasse um pouquinho pra gente dessa parceria que você fez aí com a Loki, do seu podcast. Mas antes, a gente fala isso mais pro fim. Então, voltando ao que eu estava falando, inclusive mandando um abraço para todo mundo aí realmente que está assistindo, que está ouvindo. Que bom ter vocês aqui. Espero que vocês, assim como eu, aqui já meio que deu uma segurada umas 3 vezes aqui para não chorar aqui, que eu estou diante das câmeras, para a gente conseguir dar continuidade. Eu me identifiquei demais, Paulo, com essa história, Glória a né? Deus. Com esses pequenos passos, desse dividir um lugar pequeno, um lugar Uhum. muito improvável. Às vezes a gente olha para as nossas limitações, a gente olha para a nossa pequenez e a gente se esquece da grandeza de Deus. Uhum. Não que o propósito de Deus seja nos evidenciar para as pessoas, mostrar a gente para que as pessoas nos conheçam, mas para que o seu nome continue a ser engrandecido através de nós, né? E Uhum. quando a gente tem isso profundamente dentro do nosso coração, a gente carrega isso profundamente dentro do nosso coração, é dizer assim, Deus, não a nós a glória, Senhor. Não a nós, não é sobre mim, Senhor, Sim. mas é sobre o seu nome, é sobre o engrandecimento do seu nome. Que o Senhor seja visto, Paulo, eu oro, nessa cidade, que o Senhor seja engrandecido no coração de cada Amém. pessoa que está ouvindo, que está Amém. assistindo, na sua casa, no seu quarto, independente do que vocês estão fazendo. Eu oro, Paulo, para que Deus, ele seja realmente o Senhor do coração dessas pessoas, para que Deus norteie, Paulo, como tem norteado a sua vida, Amém. como tem por muita misericórdia e graça norteado a Amém. minha vida, e para que a gente possa desfrutar de tudo o que Deus tem para a gente, Amém. né? Se voltasse no tempo aí e falasse, Deus, seria possível dentro das condições que eu tinha? Talvez nas minhas possibilidades não, mas que Uhum. bom que eu não estava inserido dentro apenas das minhas possibilidades, Uhum. mas dentro da possibilidade de Deus. Você Sim. deixa isso muito evidente, isso que você expôs aqui falando do teu propósito com relação com essas pessoas, em relacionamento com essas pessoas, para mim que estou de fora também é muito evidente, né, essa veracidade do que você está Uhum. trazendo aqui, e muito obrigado por manter o seu coração, né, assim, deste Amém. jeito em Deus, Amém. porque você deixar um lugar no momento de maior aparente evidência, Sim. eu sei o quanto é difícil, mas eu sei o quanto que isso diante de Deus também tem uma
reverberação positiva, Sim, porque Deus ele tem sondado o nosso coração e as nossas sim. intenções. Paulo, Deus abençoe tua vida muito, muito, muito. Que você continue dando fruto. Não tô Amém. encerrando, a gente ainda tem mais só umas coisinhas aqui, Então, mas eu glória a queria Deus. deixar isso claro, certo? Cara, continue e faça diferença, ensine outras Amém, pessoas, amém, continue ensinando outras pessoas dessa forma. amém, Paulo, então, eu coloquei uma frase aqui que é o seguinte: ser gente propositalmente, é ser você por propósito. Ser você não foge do propósito, não. Ser você é dar evidência a quem Deus te fez para ser. uhum, Não, Deus me fez assim, uhum, né? Deus te fez nascer no lugar que você nasceu porque uhum. por propósito. Sim, Eu estou aqui agora com você por um propósito, uhum. né? Então é ser gente de propósito. E falando em ser gente de propósito, a gente conheceu um pouco aí, a gente conheceu várias versões do Paulo, né? Hoje É uma loucura, a né? gente conheceu, eu falei do livro, por quê? Porque eu tenho certeza que você deu só uma pincelada É, em não, várias sim, estações da sua vida pra gente, né? Foi uma sim. pinceladinha, passou no ano de 2011, 2016, 2017, foi só pincelando. Eu falei do livro, que às vezes quando eu vou explicar algumas coisas eu falo, velho, tem tantas entrelinhas aqui, sabe, do que Deus, não só o que Deus fez que foi aparente, mas o que também passou dentro de mim, dentro Uhum, da minha casa, né, dentro dos negócios, dentro das finanças. O Senhor, ele estava em todo o tempo uhum, ali. Eu nem uhum. ouvi, mas eu tenho absoluta certeza, Sim. Paulo, né, disso que aconteceu. Sim, e Deus ele foi maravilhoso, eu acho que ele foi não, ele é. Eu acho que as pessoas que estão nos assistindo agora, se tá aí, a gente já tá quase 2 horas de conversa aqui, 1 hora e pouco, você deve estar, né, entendendo o que Deus quer falar com você. Aprenda a reconhecer Deus em todas as coisas, aprenda a reconhecer Deus em todos os momentos, aprenda a reconhecer a soberania de Deus, desde quando você acorda até o momento que você vai deitar. Então, assim, se tem o ar para respirar é porque Ele quer, se você tem o pão para se alimentar é porque Ele quer. Então você precisa, quando você começa a devolver para o Senhor, sabe, gratidão por tudo que você tem vivido, você começa a viver esse estágio, né, de você de fato, tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você sonha, tudo que você deseja, almeja, passa pelo filtro da presença do Senhor, Amém. né. Então você que tá aí, comece a fazer esse exercício, sabe, seja grato, eu sou grato ao Senhor por ter me tirado, me movido de Sergipe para Curitiba, grato ao Senhor por ter me dado uma esposa, conheci minha esposa na igreja, ela estava dançando enquanto estava rolando louvor, eu vi ela de costas, assim, falei: "Deus, que menina cheia de Deus, eu quero casar com ela". Deus me deu ela como uma joia preciosa para cuidar, me deu 2 filhos, sabe, não é que eu não tenho luta, eu tenho lutas diárias, é um leão por dia, é uma guerra todo dia, mas isso não muda a perspectiva do lugar de Deus na minha vida. Ele é o centro, ele tem o Amém. maior trono, não Amém. tem nenhum bezerro de ouro, sabe, toda vez que eu identifico que eu tô erguendo qualquer altar estranho, eu falo: "Deus, vem com teu fogo", como eu canto com a Aline, purifica, né, consome com teu fogo, faz, sabe, encontra em mim o que não te agrada, me faz de Amém. novo, me faz renascer, me purifica. Então que você possa ter essa certeza no seu coração de que Deus ele está em tempo e fora de tempo, de olho em você e você pode se relacionar com ele como um pai, né, como uma pessoa próxima e não como um Deus distante. Amém. Amém. Eu trouxe uma questão aqui pra gente continuar conhecendo mais um pouquinho desse Paulo, né, com muitas versões, né, o Uhum. Paulo gente, o Paulo profissional, o Paulo artista, ah, que é o seguinte, eu vou falar uma palavra, acho que você já viu isso em alguns lugares, não sei nem se você já participou, que eu chamo de Meu bate e Deus, volta. Eu vou misericórdia. falar uma palavra e você vai ter que falar outra, que é a primeira que vier à sua cabeça. Tá. Tá bem? Que defina um pouco disso que eu falar pra você. Deu pra entender? Deu pra entender, pessoal? Se você entendeu, bota aí. Não, eu já entendi, eu já vi isso. Bota aí, por favor. Escreva aí, aproveita e se inscreve no canal, certo? É só se inscrever rapidinho E ativa o sininho. e ativa o sininho. É o bate e volta. Teu, você já viu o bate e volta? Já, show de bola, viu? Pronto, Vamos lá? vamos lá. Vamos começar, Paulo. Vamos lá, vamos ver se vai dar Vamos lá. certo. Comida. Japonesa. Ah, uma bebida. Água. Uma marca. Ah, meu Deus.
Peraí, você me pegou Foi, agora. eu botei de propósito. Ó a marca. Ferreiro Rocher, Pronto. chocolate. Um sonho. Não sair nunca da presença. É uma palavra só? Não. Ok. Uma viagem. Eu quero continuar viajando, sempre em direção ao meu destino em Deus. Amém. E como família, tudo que for gostoso pra fazer e Deus nos permitir. Avião. Simboliza a maior mudança na minha vida. Um país. Estados Unidos. Depois do Brasil, porque eu não é minha pátria, mas fora. Falou Estados muito Unidos. rápido o país, hein? Um receio. Ser contaminado pelas coisas desse mundo. Na realidade, não é receio no sentido de... Quando você tem receios, você fica, né, o tempo inteiro observando, né? Então eu fico o tempo inteiro vigilante para que eu não seja cegado pelas coisas desse mundo, porque o diabo, ele é astuto. Amigos. Porto Seguro. Igreja. Tudo. Família. Deus. A personificação do Deus Todo-Poderoso. Em vários coraçõezinhos que me cercam. Eu vejo Deus. Eles falam comigo e eu ouço Deus. Amém, amém. Você se saiu muito bem no bate-volta. Eu botei a marca de propósito. Ferreiro Rocher. Eu botei a Não, marca de aí propósito. eu deveria ter falado, uau, Baialock. Falando nisso, eu vou deixar um presente aqui. Vou mandar um link para vocês disponibilizarem, deixarem na descrição. Eu não sei se o cupom do fim de semana que passou tá valendo porque era de Black Friday, mas tem um cupom de 10% de desconto que eu vou liberar para vocês, vou pedir pro pessoal. E eu trouxe, não foi de propósito não, porque eu vim ouvindo, mas eu trouxe até o fone aqui que eu viajo, aqui ó, que legal. Esse fone aqui, ó que bacana, tá vendo? Ele é Sense 300. O Alok, que é o quarto maior DJ do mundo, ele é o patrocinador do meu podcast em relação ao fone, todos os periféricos da linha que ele lançou. Então tem vários tipos de fone, tem caixinhas que você quebra ela no meio para fazer som estéreo na casa com mais de 10 metros de distância. Tem umas coisas super legais que com certeza o conhecimento musical enfim, o Alok é um gênio da música. E eu tive o privilégio de poder sair da caixinha e receber ele no podcast. Então a gente vai liberar um cupom aí para vocês que estão assistindo a gente. 10% de desconto para vocês ouvirem as canções e serem ministrados. Eita. Gustavo. Oi. Paulo tem um podcast também, né? Tem, ele vai falar divulga pra galera aí também, aproveita, divulga pra galera que tá acompanhando. Show de bola. Eu tenho um podcast que se chama Fala PA, é o nome do podcast. O primeiro podcast que foi ao ar foi com a Mara Lima. A Mara Lima é um ícone da música cristã no país, mas representa muito pra mim, na minha jornada em Deus, e foi um dos primeiros lugares que eu conheci quando cheguei em Curitiba. Né? Então eu procurei trazer um pouco de história. Depois eu tenho um episódio que já foi lá com a Tamires Garcia, que era do Ministério Zoe, que é Aquieta Minha Alma, que todo mundo conhece. O episódio da Tatá, a Tamires é minha irmã, então, de verdade, só falta correr o mesmo sangue, mas é minha irmã. Ela fala sobre o livro dela, né, Contra o Sistema, Desmascarando Jezabel. Demais esse podcast, tá? E fala do álbum novo dela, Até Que Ele Venha e Chova Justiça, que acabou de sair. E o último que saiu foi com a Júlia Malucelli, que ela escreveu um livro que o Ziraldo ilustrou, que se chama Rainha Esther, e ela já foi traduzido para 20 línguas. Uau. E é distribuído em orfanatos e situações em países perseguidos e enfim. São pessoas que são relevantes para Deus. Tem 10 outros programas a virem ao ar. Tem com o Igor, que é o responsável pelo The Chosen no Brasil, da 360 Way Up. A gente gravou um episódio incrível sobre o cinema nacional. Nós gravamos com o Renato Mimessi, o Renatinho, falando sobre igreja local, sobre o Ministério de Louvor de Igreja Local, que é maravilhoso, o coração do Renato é incrível. Gravei com... tem episódios que vem com Thiago e Louise Neve Gloves, que fala sobre família
finanças e Tem filhos. muito já, né? Eu tenho. É porque o que acontece? O podcast, o meu podcast, ele não acontece como esse que está acontecendo agora aqui, o pessoal Aham. está sintonizado. Eu gravo por conta da minha agenda e da agenda desses ministros também, que é um pouco mais complicado. Uhum. E aí a gente coloca todas as semanas, às terças-feiras, às 20 horas, um episódio no ar. Mas há interação porque no ato da exibição, eu estou interagindo com o público no chat, por vezes os convidados também estão no chat conversando, então é Legal. super legal. Convido você daqui de Itabuna, da Bahia e do Brasil que assiste esse podcast, a quando tiver um tempinho conhecer também. Maravilha. E Paulo realmente é um abençoador. Deixa um desconto para a gente aqui. Além de compartilhar da sua vida, da vida de Deus, da vida com Deus e da sua vida com Deus. Amém. Muito obrigado, Paulo, por ser Eu que agradeço. por ser um abençoador, não somente para essas pessoas que estão assistindo, como eu orei aqui no início, antes de começarmos. Muito obrigado por semear nesse lugar, por semear nessa terra. Muito obrigado por ser uma bênção para nós. E eu queria muito que, se possível, você deixasse uma palavra para a gente poder Claro. encerrar, para essas pessoas que estão assistindo. Além de você já ter dito tantas coisas, a gente falou muito sobre vida com propósito, né? Desse ouvir a Uhum. Deus, se atentar ao que Deus tem, né? De viver a vida de Deus para Uhum. nós. Se pudesse deixar uma palavra para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo agora, Claro. para a gente poder encerrar, fica à vontade, Paulo. Bem, eu acho que tudo que nós conversamos hoje, tudo que eu falei sobre a minha experiência com Deus, minha experiência de vida, ela tá norteada em não desistir. Ela tá norteada em nós ouvirmos a voz do Senhor, conhecermos o Senhor e prosseguir em conhecer. Então, o que eu queria falar para vocês nesse momento é que não duvidem daquilo que Deus plantou no teu coração, daquilo que Deus falou ao teu respeito. Viva intensamente buscando no Senhor uma vida de oração, uma vida de renúncia, uma vida prostrado aos pés do Senhor, perguntando para Ele a respeito do teu próximo passo, perguntando para Ele a respeito do que você deve fazer no amanhã, porque o Senhor controla todas as coisas. E em nome de Jesus, eu libero sobre a tua vida que toda palavra contrária a respeito dos teus sonhos, a respeito dos teus propósitos, isso seja quebrado agora em nome de Jesus. Que as vozes do inimigo sejam silenciadas e você só reconheça a voz do Senhor, que você não dê crédito às vozes que te paralisam. Em nome de Jesus, eu oro para que todo engessamento na tua mente seja destruído nesse momento e você possa, de fato, desfrutar do sobrenatural de Deus e que você possa contar sobre as suas experiências e influenciar muitas outras pessoas a quererem conhecer o Senhor e prosseguirem conhecer. Então, que Ele te abençoe nesse momento, que Ele ressignifique os teus sonhos nesse momento, que Ele reacenda a chama no teu coração e que o teu propósito ele seja muito mais evidente do que um dia foi. Que Ele te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe os teus sonhos, abençoe aquilo que você se propuser a fazer e lembre que o Senhor precisa ter um altar de adoração estabelecido na tua mente, no teu coração e aonde quer que você esteja, porque Ele é o primeiro em tudo. Ele é o primeiro em tudo, sem sombra de dúvidas. Amém, amém, amém. Se puder dizer um amém aí nos comentários. Muito obrigado por esta palavra, por esta oração, na Amém. verdade, né? Você orou por nós. Diga amém aí, gente. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado por estarem aqui. Paulo, mais uma vez, muito obrigado por nos abençoar Agradeço. tanto. Obrigado pelo convite, obrigado por me receber aqui. Tudo muito correndo, mas vamos de olho na próxima. Eita, mas ó, além dos descontos, eu já recebi uma próxima visita do Paulo aqui. A gente já recebeu a próxima visita Com do Paulo certeza. pela fé. Gente, Deus abençoe vocês. Obrigado por estarem conosco aqui até agora. E a gente se vê no próximo TikvaCast aqui da Igreja Batista Esperança, que tem abençoado tantas vidas. E fiquem com Deus. Valeu, até. Compartilhe com seus amigos, viu? Tchau, tchau.